Essa percepção das diferentes abordagens de diplomacia, eu acho que ela é bem central para a gente entender também essa competição, né? Eu acho que tem vários elementos. O primeiro é que a China, ao longo da sua história, a gente pode pegar a própria Guerra Fria, ela foi construindo uma relação com os países do hoje chamado Sul Global, por exemplo, de horizontalidade. E eu acho que isso gera uma diferença absurda com relação aos Estados Unidos, que já parte dessa perspectiva do excepcionalismo, né? Da liderança americana. Então, é claro que isso já facilitou esses canais de diplomacia. E aí, claro, a partir do momento que a China conseguiu consolidar o seu crescimento, aí você também teve uma diplomacia econômica, uma diplomacia financeira, que abriu outras portas, que você não tinha essas perspectivas diferentes. Então, eu volto até no que eu comentei lá no início, né? Hoje é um mundo diferente para os Estados Unidos também lidar. Não basta ele... muitas pessoas estavam mencionando, é de certa forma um retorno dos Estados Unidos a política do grande porrete lá do Theodore Roosevelt, lá no início do século XX, mas que era muito centrada na ideia de fale manso, mas mostre que você tem força. E os Estados Unidos estão fazendo, mostrem força e fale firme. Mas hoje não vai funcionar tão plenamente isso, você vai ter alguns contrapesos aí globais, que é no sentido justamente desses outros parceiros, como a China. Essa questão eu queria te perguntar, porque eu acho que você tocou no ponto central, né? Da horizontalidade, isso mesmo. Você acredita, Pedro, que nós estamos voltando para uma política de hard power? Eu acho que... Esquece o soft power, o Joseph Nye vai parar de vender livro. Vai ficar triste, coitado. Coitadinho, né? Esquece, porque de alguma forma nós vamos para o hard power, você acha? Eu acho que a gente está num contexto global de muito acirramento, assim, de política de grandes potências. Me parece um cenário, guardadas as proporções, mas muito mais parecido com antes da Primeira Guerra, do que... 1890, exatamente, do que outros contextos que a gente viveu no pós-Guerra Fria, né? E eu acho que isso tende a se acirrar. Né? Se a gente quiser ficar assustado, né? A era da globalização, esses últimos... Entre 95, 96 até 2010, essa era da felicidade, todo mundo viajando, tinha cara de Belle Époque, não tinha? Tinha aquela cara. Deixa eu aproveitar e chamar também, já colocar também na descrição aqui do vídeo, o Hatz falou, escrevi sobre isso esses dias, o artigo do Hatz, estou procurando ele aqui, ele diz o seguinte, Make America Imperialist Again. Trump quer levar os Estados Unidos de volta ao fim do século XIX. Então, quem ficou curioso, tá aí o artigo também colocado aqui na nossa descrição. Você faz bem de orientar, meus alunos te agradecem. Que fica muito mais Mas fácil. eu queria perguntar para vocês, ainda falando um pouquinho de China, a gente tem essa liderança chinesa na quarta revolução industrial, né? Sim. Aparentemente. Mas eles também têm uma liderança comercial, ainda que o comércio não dê tanto dinheiro quanto desce ultimamente. E está começando ali a querer rivalizar com os Estados Unidos do ponto de vista militar. Claro que, assim, o exército americano é um colosso, né? Não dá, em termos de investimento, é muito dinheiro. Mas a marinha chinesa já está crescendo em termos de porta-aviões, em termos de marinha mercante também crescendo muito. Então, eu queria... quando que vai empatar essas duas superpotências ali do ponto de vista econômico e militar? Eu acho que não é um processo simples, né? Assim, pela predominância militar dos Estados Unidos. O que a China tem feito um processo de modernização, de fato. Até de armas nucleares. De reforma da sua doutrina também nuclear, da modernização de como operam as forças. E o que a gente tem visto é que a China tem se preparado para eventuais conflitos com os Estados Unidos em teatros específicos, em lugares específicos. Então, é o Estreito de Taiwan, eventualmente ali na frente o Mar do Sul da China, mas ainda não numa perspectiva de projeção global como a Marinha dos Estados Unidos faz ainda. Mas isso já vem aos poucos mudando. A gente vê a base militar da China no Djibouti, coisa que você não tinha, uma China fazendo isso há bastante tempo, nunca tinha existido. Então são algumas inovações que a gente observa. Então, eu acho que é bem interessante a gente perceber como essas mudanças também tecnológicas que acontecem na China conversam com essas mudanças também no campo militar. E se a gente pensar nessa lógica de melhor eficiência, né, de custos menores, se a gente pensa nos porta-aviões chineses, eles têm outro tipo de eficiência, outro tipo de operação que podem ser úteis nesse processo de competição, mas ainda há uma discrepância mais significativa. E aí, Leonardo, precisa ter base em todo lugar do mundo se o seu exército é mais eficiente do que o do rival? Olha, esse ponto é central, né? Porque vocês estavam falando e a memória foi embora, né? Eu me lembrei de um artigo da Foreign Affairs, do segundo... outubro... isso mesmo, é novembro e dezembro de 2019, do então Almirante Howard, que era ele tinha acabado de sair do Comando do Pacífico Sul. Esse artigo fez história.
E esse artigo, porque ele era o comandante, o almirante-comandante. E o artigo dizia basicamente o seguinte: olha, numa guerra hoje, no Mar do Sul da China, uma guerra convencional no Mar do Sul da China, a Marinha Americana perde. E perde pelo fato de que a Marinha chinesa, ao invés de construir porta-aviões, construiu, é um negócio fantástico, ilhas artificiais. Por todo o Mar do Sul da China, o que desequilibrou o jogo. Então, quando se olha para isso, usou tecnologia, usou amparos reais. Né? Então, a Marinha Mercante, com o porto de Xangai, daqui a 10 anos, se nós estivermos sentados aqui nessa conversa, a maioria de nós aqui vai usar expressões de mandarim. Desculpe, tá? Nós vamos usar. Né? Porque é só prestar... Olha, essa energia que está aí, ó, é distribuída por empresa chinesa. Em silêncio, viu? Eles não se metem que nem fazer barulho. Não. Né? É uma realidade completamente diferente. Né? É um ocupar de espaço. Né? E é um ocupar de espaço que é tecnológico, que é de marinha mercante, está aí o porto de Xangai, mas ele é essencialmente militar. Né? Ele é militar porque os chineses, de alguma forma, eles entendem a lógica, né? Você precisa projetar poder. A marinha chinesa não faz exercícios, né? Mas a marinha chinesa tem força suficiente para ser, vamos dizer, desta forma, um vetor importante para discutir o Oriente Médio. Concorda comigo? Sim. Porque quando a gente fala de Oriente Médio, a gente fala disso e daquilo, a gente esquece que em agosto de 23, antes de toda a crise, Irã e Arábia Saudita sentado em Pequim com o Xi Jinping de pé com aquele olhar feio para os dois e os dois dando a mão. Eu não acreditava, eu nunca imaginei que eu ia ver isso. Eu já me meti a tentar entender xiita e sunita. Nunca eles vão sentar na mesma mesa. Que nunca o quê? Pequim senta na mesa sim, porque os dois têm interesse. A China tem poder tanto em um quanto em outro. Então, quando a gente olha para esse jogo, não há dúvida nenhuma que a gente tem que lembrar do velho Eric Hobsbawm, né? A produção de aço alemão está encostando na produção de aço inglesa, né? Foi em 1913. O tempo já está voando aqui, a gente ainda tem tanta abordagem, mas quando o senhor faz essa observação, eu retomo aquela pergunta, de certa forma, anterior, que eu fiz um pouquinho antes, para explorar um pouco mais, que é sobre essas sinalizações de Trump e a China. Eu joguei essa questão aqui, se realmente vocês veem esse movimento sendo feito. Porque a gente discutiu toda uma questão de interesse de ordem econômica e geopolítica aqui. Mas vocês veem, de fato, esse movimento como um passo a ser dado? Pedro. Eu acho que pode acontecer algum avanço nesse sentido, mas eu percebo ele muito mais como pontual, assim, do que propriamente de longo prazo, porque eu não consigo ver, posso estar sendo pessimista, mas é que essa competição que mencionávamos nessas diferentes esferas, tecnológica, militar, etc., elas deixem de acontecer, elas deixem de existir, né? Então você pode momentaneamente conseguir aparar algumas arestas. Eu acho que o interesse da China é que isso de fato aconteça, porque para a China o tempo é um fator importante. Quanto mais tempo ela se mantiver sem conflitos diretos com os Estados Unidos, melhor para si. Isso. Porque a China está pensando numa competição de longo prazo e os Estados Unidos está muito preocupado com o que está acontecendo imediatamente. Então eu acredito que é possível que haja uma cooperação, mas não vejo uma reversão completa do Até porque o Partido Comunista Chinês pensa em décadas e o Partido Republicano pensa em meses, né? Exatamente. É midterm daqui a 2 anos. Pois é. Sabe o que eu acho que a tua pergunta é fundamental para a gente amarrar isso tudo que nós estamos dizendo? Porque o que nós estamos fazendo, né, é tentando entender e avaliar o governo Trump. Né? Essa ida à China, né, eu vou à China, ir ou não ir, mas está claro que vai, né, fazer uma sensação, ela revela uma coisa, né, que eu acho que a gente precisa entender. Né? Quem fica fazendo grandes demonstrações de força é porque é frágil. A Rússia que o diga, eventualmente. Né? A Rússia que o diga. Tem uma expressão horrível, mas que não tem como não falar numa comparação dessa. Cão que ladra não morde. Vou trazer bem para uma expressão bem popular. A sensação que eu tenho é que Xi Jinping não aceitou o convite. E ele era o único, né?
Porque todos os outros eram os amigos da minha turma. Xi Jinping disse, eu não vou. E ele está sinalizando que vai. É diferente a viagem de Nixon de 72 com o Kissinger do lado, dizendo, eles têm 72, o PIB chinês era do tamanho do PIB brasileiro, gente. Olha, não é esse o jogo hoje. O perfil de uma visita não é como Nixon, não era com aquele porte de Nixon. Tem um outro perfil. Né? E isso sinaliza alguma coisa para a gente avaliar. Né?